Quando a gente fala de fazer o registro e a legalização de um escritório de advogados, o que o contador precisa entender é que não é na junta comercial, não é no registro civil que ele vai fazer a formalização e o registro do escritório, da personalidade jurídica, né? É na própria OAB, beleza? Então esse é o primeiro passo. Então só essa informação aqui já vale o like da galera. Então assim é o primeiro passo. E aí o segundo passo você vai fazer, vou pular esse aqui, você vai ligar para a OAB. Vai ligar para a OAB da cidade na qual você está legalizando a empresa. Por quê? Cada OAB ela tem um valor, né, de registro. Então você vai ligar lá, vai falar, olha, gostaria de fazer a formalização e registro de uma empresa, gostaria de saber qual é o valor da taxa. Então vamos aqui, primeira missão. O que vocês precisam fazer? Vamos colocar aqui como primeira missão. Entrar em contato, né? Depois consultar o valor da taxa. E por que eu estou falando isso, consultar o valor da taxa? Cara, o cliente vai querer te perguntar, quanto que eu vou pagar, qual o valor da taxa, qual o custo que isso vai me gerar. Então você já tem que estar com isso na ponta da língua. Essa taxa você pode solicitar ela por e-mail ou, dependendo da situação, o cara pode enviar para você por WhatsApp, mas é mais comum enviar por e-mail, beleza? Então essas primeiras missões aí que você precisa fazer, você contadora vai precisar fazer para protocolar o contrato social na OAB. Então, tem que pagar uma taxinha. O advogado vai, quando for contratar você, contador, para fazer, né, esse processo. Aí vai ter uma galera que vai falar assim, mas o advogado ele não poderia ele mesmo fazer? Sim, ele poderia. Mas tem uma série de advogados que ele vai contratar. Ele vai preferir delegar esse serviço ao contador, para que o contador faça o processo, enquanto ele fique focado lá nos processos dos clientes dele. Então, você, contador, pode sim oferecer esse serviço para o advogado, embora o próprio poderia também fazer a formalização, mas sim, eles contratam contadores para fazer a legalização do escritório deles, beleza? Dito tudo isso, o procedimento de registro mediante o contrato, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o modelo do contrato, tá? E também a petição. Temos uma petiçãozinha ali da OAB, eu vou falar aqui para vocês, que é essa petiçãozinha aqui que eu vou compartilhar com vocês. E aí a gente tem que fazer um documento chamado CPL, que eu apelidei de CPL, mas é a consulta prévia de local, que não é todos os municípios, não é todas as cidades que serão obrigados a fazer a CPL. A consulta prévia de local vai depender. Então, não é todos os municípios que exigem ter CPL. Então, você vai precisar fazer uma pesquisa de campo se na prefeitura local ou na cidade, no município local, onde está estabelecido esse escritório, se será necessário fazer a consulta prévia de local. Por que isso? Porque em alguns municípios é obrigatório e outros não. Wellington, mas cara, se eu tiver de fazer um processo no local onde não tem a obrigatoriedade de fazer a consulta prévia de local, bom, aí você vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Você vai fazer a viabilidade. Viabilidade no portal do Regim, né? Você vai escolher lá o órgão de registro, a OAB, e vai fazer o preenchimento das informações lá. Qual é a finalidade aqui? Verificar se o endereço, né, o imóvel onde está sendo feito a formalização da empresa, ele está apto para receber a empresa e se a prefeitura local aprova a atividade no endereço. Por exemplo, vamos imaginar que ele gostaria de ter um nome na empresa e esse nome já tem um outro escritório que tem o mesmo nome. Então, lá na viabilidade, você vai verificar se o nome está disponível para registro ou não, que é através desse documento chamado viabilidade, que é dentro da plataforma do Regim, que é um registro, é tipo um registro geral, um banco de dados onde fica todas as informações do seu cliente, né, da empresa, da pessoa física que está relacionada a essa empresa, que aí quando você for, por exemplo, fazer o CNPJ, ele vai puxar essas informações. Se fosse o caso de um local onde não tem consulta prévia de local, onde a prefeitura faz tudo através do Regim,
ele já vai, a maioria das informações você não vai precisar digitar, ele já vai buscar essas informações desse banco de dados. Então, é um banco de dados geral que fica aí essas informações desses clientes, beleza? Então, feito isso, você vai preencher aqui a viabilidade. Opa, peraí que eu tirei ela. Vai preencher a viabilidade no portal do regime. E essa viabilidade, ela precisa ser aprovada. A partir daí, que a gente vai com o nosso contrato e vai até a OAB fazer o registro do contrato. Nós vamos fazer o documento básico de entrada no CNPJ, beleza? Depois você abre um dossiê eletrônico lá via ICAC e vai fazer, inclusive acho que tem até um vídeo no meu canal sobre como abrir processo via eletrônico, e vai fazer a solicitação do CNPJ através do DBE, e aqui você vai fazer depois o alvará de funcionamento. Aí a gente vai falar sobre os requisitos mínimos para você fazer essa formalização. Só que, quando você for fazer o DBE, tem uma particularidade. Na formalização, na hora de assinar o documento, você tem a opção de transmitir com o certificado digital. Você pode utilizar o certificado digital do seu cliente, você pode utilizar o certificado do contador, você pode não utilizar certificado digital e fazer assinatura com a conta GovBR, ou você pode não utilizar nenhuma dessas alternativas, imprimir o documento, enviar para o cliente fazer a assinatura física e devolver para você. Todas essas alternativas elas são válidas, porém, eu recomendo que você faça assinatura com o GovBR ou com o certificado digital. Beleza? Uma vez também que você não vai precisar, por exemplo, digitalizar o documento, onde você perde a qualidade do documento. Enfim, eu não gosto de digitalizar, então se você tem a possibilidade de fazer assinatura digital, faça a assinatura digital. Num processo onde você está fazendo uma constituição, uma abertura, não tem a necessidade de você, contador, ter uma procuração para fazer a transmissão. Em processos de alteração, transformação e encerramento, você pode usar o seu certificado digital, mediante a procuração eletrônica. Se você previamente fez uma procuração eletrônica, você vai conseguir fazer a transmissão. Porém, em caso de abertura, não tem nem como você fazer uma procuração, porque a empresa não existia. Então, você sim vai conseguir fazer essa transmissão. Antes de a gente chegar para o próximo tópico, deixa eu ver aqui se vocês estão com alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Até aqui, até onde nós chegamos aqui, ficou alguma dúvida, galera? Coloca aqui no chat aqui para mim se ficou alguma dúvida, enquanto eu posso beber uma aguinha. Uma ótima noite aqui para Cíntia, para o James, para o Bruno, para a galera que estiver acompanhando aqui também no Instagram. Lembrando, pessoal, nós vamos fazer um workshop gratuito, que é o Como Começar do Zero. Então a gente vai compartilhar como eu comecei meu escritório do zero, por exemplo. Como que outros contadores começaram o escritório deles de contabilidade do absoluto zero. E se você ainda não fez a sua inscrição, o link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo. Eu vou até... Deixa eu pegar esse link. Eu vou colocar aqui nos comentários fixados. Espera aí um momentinho. Deixa eu colocar aqui nos comentários fixados, para que vocês possam, deixa eu ver aqui, vocês possam fazer a inscrição de vocês, quem ainda não fez, beleza? Vou facilitar aí a vida de vocês, hein? Quem ainda não fez a inscrição, não sabe onde está o link, não está achando aqui embaixo, vou colocar aqui nos comentários fixados, pronto, vou deixar aqui, ó, tá aqui no chat, nos comentários fixados, fixar a imagem, e aqui eu estou deixando aqui para vocês o link. Vá lá, coloque seu e-mail, faça sua inscrição, vai ser online gratuito. Tudo que você precisa fazer é botar o seu e-mail e entrar também para o grupo do WhatsApp do evento, onde a gente vai compartilhar conteúdos exclusivos do evento, inclusive notificá-lo quando as aulas estiverem liberadas. São 3 aulas que a gente vai fazer. E, cara, costumo dizer que a gente pode sim ficar ouvindo conselhos, né? Mas quando a gente vê exemplos é bem melhor. E eu vou compartilhar com vocês exemplos de como eu comecei, e não só vou contar como eu comecei e vou mostrar como eu comecei,
como também vou trazer outras pessoas que começaram do absoluto zero para mostrar o que elas fizeram, para que você possa modelar, copiar e fazer igual e iniciar aí o seu negócio contábil, beleza? Então vamos seguir aqui, galera, não tem nenhuma dúvida. Vamos lá. Primeiro passo aqui dos pré-requisitos que a gente precisa para fazer a sociedade de advogados. Eu estou dando exemplo aqui, galera, como se fosse na minha cidade, tá? No Rio de Janeiro. Mas olha, é o mesmo procedimento que você vai pegar aqui e vai utilizar para qualquer outra cidade, beleza? Então, eu preciso uma via do requerimento dirigido ao presidente da OAB. Aqui eu botei RJ porque eu estou, como eu disse, como se eu estivesse fazendo para a OAB do Rio de Janeiro. Mas se você estiver fazendo em São Paulo, por exemplo, você vai botar a OAB de São Paulo. Se você estiver em Santa Catarina, você vai botar de lá. Enfim, você vai usar da cidade local, beleza? E aí, cara, assinado por todos os sócios, se for, né, mais de um sócio, e vai constar ali o telefone, o e-mail da sociedade e beleza. Feito tudo isso, nós vamos fazer o contrato social. Para esse caso aqui, vamos formalizar o contrato em 3 vias. Apresentar o contrato social em 3 vias, vai assinar o contrato, o advogado vai assinar, não há necessidade do advogado ir até a repartição. Hoje os processos, na maioria das delegacias da OAB, você consegue fazer online, depende da sua cidade, você vai ter que fazer isso fisicamente, então talvez você, contador, vai comparecer lá, mas na maioria dos casos você consegue fazer isso, inclusive até por e-mail. Então, beleza. Feito isso, o contrato deve ter a qualificação completa de todos os sócios. O contrato social deve ser rubricado todas as páginas que antecedem a página de assinatura, com pelo menos 2 testemunhas. As testemunhas deverão estar devidamente identificadas com o nome completo, número de documentos de identidade, assim como a assinatura dos sócios, que às vezes o cara vai lá no finalzinho do contrato social, coloca assim, ó, assinatura sócio tal. Cara, bota só o nome, sabe? Aí coloca lá o nome, sócio, fulano de tal, acima qualificado, bota o número da identidade dele, bota o número do CPF, qualifica ali bonitinho. Não há necessidade do reconhecimento de firma dos sócios ou testemunhas. Isso aqui é uma parada que a galera sempre pergunta também, uma outra dúvida que até mesmo não é só para advogado. A galera pergunta, mas precisa reconhecer firma? Não precisa, galera. Não tem mais a necessidade de reconhecimento de firma. Beleza? O verso das folhas de assinatura deve estar completamente em branco, ou seja, não vai imprimir o contrato num rascunho e mandar para o cliente assinar e depois dar entrada lá no registro, na OAB, que vai cair em exigência, vai ter que trocar o documento. Então verifique, são cuidados que você precisa ter, beleza? A sociedade deverá recolher a taxa correspondente. A taxa, que taxa? A taxa que eu falei para vocês. Olha, ele vai pagar a taxa na OAB de registro. Então lá atrás, lá no começo, o que eu falei aqui para você fazer? Você vai ligar para a OAB, vai saber qual é o valor da taxa, a OAB vai te informar o valor da taxa, você vai passar para o cliente é o responsável pelo pagamento, tá bom? O que o cliente vai pagar? Ele vai pagar o valor da taxa da OAB e ele vai pagar também a taxa de alvará. No meu caso aqui, se fosse na cidade do Rio de Janeiro, a taxa de alvará hoje, salvo engano, cara, 1.068. R$1.068. Então seria isso. Então, a OAB, se não me engano, está R$623. Se não me engano, R$623 para fazer o registro do contrato. Estou falando de Rio de Janeiro. Mas não vai para o valor que eu estou falando aqui para você, não. Pega o telefone, liga para a OAB da cidade local que você deseja. Se for do Rio de Janeiro, liga lá e confirma o valor. Tá? Olha, estou querendo fazer a formalização de um escritório e eu quero saber qual é o valor da taxa. Então você liga lá, confirma. Tá? Eu estou te falando aqui porque eu fiz, mas, cara, já estamos no final do dia. Eu não fiz hoje, então, assim, já é um processo que eu fiz alguns dias atrás. A cabeça pode, né, confundir aí os valores. Mas é mais ou menos 600 e poucos reais para o Rio de Janeiro. Salvo engano, R$623. E a taxa de alvará, R$1.068 para o escritório dentro da cidade do Rio de Janeiro. Se você for de outra cidade, você tem que verificar na sua cidade local. Beleza?
Então, até aqui, antes de a gente ir para o próximo passo, eu vou fazer aqui uma breve revisão do que a gente fez até aqui para que vocês possam entender todo o caminho que precisa ser feito. Bom, primeiro passo, ligar na OAB. Segundo passo, consultar a taxa de registro. Depois, gerar a taxa, enviar para o cliente efetuar o recolhimento. Vai fazer o procedimento de registro na OAB. Mas para você fazer isso, você precisa do contrato. Eu vou mostrar aqui para vocês. Falei da consulta prévia local, falei da viabilidade, falei da petição. Vou mostrar aqui também o modelo da petição para vocês. Falei que vocês têm que fazer o documento básico, né? Enfim, falo sempre isso para vocês, que é onde você vai fazer o cadastro na inscrição do CNPJ. Falei do alvará de funcionamento. Falamos dos pré-requisitos, né? Apresentar uma via do requerimento dirigido ao presidente da OAB, apresentar o contrato 3 vias, o contrato deve ter a qualificação completa de todos os sócios, deve estar assinado e rubricado, todas as páginas que antecedem a página de assinatura têm a necessidade de ter rúbricas de todos os personagens, não há necessidade do reconhecimento de firma. Eu falei que tem a necessidade, para esse caso, de colocar 2 testemunhas, pelo menos, e qualificá-las. Como você vai qualificar? Coloca ali o nome completo da pessoa e coloca o número de identidade da pessoa que assinou. Feito tudo isso, o cliente efetuou o recolhimento da taxa. Aí, aqui é o modelo simples da petição. Você que está achando que a petição é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, não, é isso aqui, ó. Excelentíssimo senhor presidente das ordens dos advogados do seção do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando aqui seção do Estado do Rio de Janeiro, mas eu vou repetir, mas vale a lembrança. Cara, eu estou dando exemplo aqui do Rio de Janeiro, porque tem gente que vai falar assim, mas você está falando do Rio de Janeiro, e eu sou da Bahia. Pô, você vai pegar o da Bahia. É a mesma coisa, tá bom? A receita é a mesma. É a mesma coisa. Aqui você vai qualificar o personagem, né? O advogado, o nome completo, a inscrição dele na ordem dos advogados, na OAB. Né? No nosso caso aqui a gente está falando do personagem da cidade do Rio de Janeiro, sobre o número de inscrição, o CPF dele, vai requerer o registro e arquivamento do contrato constitutivo da sociedade. Vai colocar aqui o nome completo da sociedade, o nome que foi. Que nome é esse, Wellington? O nome que está aprovado na sua viabilidade. Lá em cima a gente não viu a necessidade de fazer a viabilidade? No corpo da viabilidade vai vir constando o nome que foi aprovado. Esse nome que foi aprovado, você vem aqui nesse documento e coloca termos em que pedimos o deferimento. No caso, o advogado vai datar, assinar e colocar a OAB dele. Cara, esse documento é simples. Você pode... Isso aqui eu fiz no Word. Na verdade, esse aqui é um modelo que eu tenho aqui na minha empresa, que a gente utiliza para todos os casos que a gente vai fazer aqui. É um modelo que eu sempre fiz e sempre deu certo. Então, cara, básico, coisa básica. A gente fala assim, fazer uma petição, às vezes assusta. Acho que tem que fazer um documento de outro mundo. É uma coisa simples aqui. Eu usei aqui 4 linhas para fazer esse pedido. Dito tudo isso, a gente faz o contrato, um modelo de contrato de sociedade de advogados. A gente vem aqui com a razão social que foi lá aprovada. Eu vou qualificar aqui os personagens, cláusulas padrões da razão social, a sede, o endereço, o objeto, que é a atividade do cliente, o prazo, o valor do capital, como é distribuído o capital. Aqui a gente tem a responsabilidade e procurações de clientes, administração, seção de transferências e cotas, resultados patrimoniais, são cláusulas padrões, retirada dos sócios, continuação da sociedade. E aqui, cara, eu vou adiantar aqui que são cláusulas padrões do contrato que a gente utiliza aqui, tá bom? E aqui vai assinar todos os sócios, vai datar, vai ter a testemunha aqui. Olha como é que eu coloco: nome, identidade e CPF qualificado. Então eu qualifiquei tanto o sócio como as testemunhas. Dito tudo isso, você vai pegar esse documento, vai levar para a OAB esse contrato, junto com a petição, mais a taxa de recolhimento, mais o documento, que é a ordem do advogado, a carteirinha dele, a OAB dele. Você vai tirar uma cópia, vai anexar no processo. Você, se for representá-lo, você precisa ter uma procuração, normalmente vai te exigir uma procuração, e você vai lá dar entrada no processo como representante do cliente. Feito tudo isso, deu entrada no processo, o contrato vai sair,
registrado, você vai pegar esse documento, vai abrir um dossiê eletrônico no ECAC, vai formalizar ali o pedido do CNPJ. Beleza? Dito tudo isso, eu quero convidar mais uma vez vocês a participarem do workshop Como Começar do Zero, onde eu vou falar como você, contador, como você, contadora, pode se espelhar em outros profissionais que fizeram o trajeto que eu vou compartilhar com vocês para começar o escritório de contabilidade do absoluto zero. Muitos deles não tinham experiência nenhuma, né, absolutamente nenhuma, antes de me conhecer, para começar o escritório de contabilidade deles. Nunca tinham trabalhado em empresas de contabilidade. Então, assim, é uma ótima oportunidade para você que está querendo iniciar aí, que talvez está insatisfeito com a profissão, está achando que contador ganha mal. Se você ficar buscando um emprego para trabalhar em escritório de contabilidade, muito provavelmente você, se ganhar muito bem, você vai estar ganhando em torno de R$3.500 a R$4.000, que é um, cara, assim, vou te falar que é o máximo que você vai encontrar aí na maioria dos escritórios de contabilidade. Não importa qual é o seu grau de nível de experiência ou não. Se você estiver começando aí, meu amigo, você vai ser contratado como auxiliar, ajudante, assistente, sabe, e menos contador. E aí você vai receber um salário até R$2.000. Então, eu vou compartilhar com você, cara, de verdade, como que você pode começar trabalhando como contador, como contadora, ainda que hoje você já está trabalhando numa outra empresa, numa outra atividade e queira voltar para o mundo da contabilidade, queira ser um contador, queira ser uma contadora e não teve oportunidade. Eu estou aqui trazendo essa oportunidade de compartilhar a minha história, mostrar o caminho que eu fiz, eu trilhei para começar o meu escritório.